Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Câmara Entrevista de hoje. Estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Felipe Manfroy, ele que foi eleito ao seu primeiro mandato e tendo como base a Vila Berthier e também a liderança comunitária, o acesso aos líderes comunitários e todo um vasto trabalho juntamente com a população, que você vai conhecer a partir de agora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, parabéns pela sua eleição. E foi uma trajetória política muito rápida, né? Você saiu de trabalhos comunitários ali na Vila Berthier, conquistou o coração, a confiança das pessoas que te elegeram justamente na primeira vez que você se colocou à disposição como candidato. Muito bom. Exatamente. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos os telespectadores aqui da TV Câmara. Para mim é uma honra, né, ter a oportunidade de estar hoje aqui conversando, né, com a TV Câmara no programa Câmara Entrevista e poder contar brevemente aqui a nossa história, a nossa trajetória e também um pouco do início do nosso mandato, né, fechando agora nosso primeiro semestre como vereador. E como tu já bem me apresentou, né, tenho uma trajetória de liderança comunitária, iniciei muito jovem na Associação dos Moradores da Vila Berthier, que foi o meu início assim na carreira política, digamos assim. Então eu tenho, desde os meus 18 anos, um envolvimento com a Associação dos Moradores. Com 23 anos me tornei presidente da Associação da Vila Berthier e recentemente tive a felicidade de colocar meu nome à disposição como candidato a vereador em 2024, né? E ter sido eleito vereador de Passo Fundo logo na minha primeira tentativa, né? Ainda com 29 anos, agora já fiz 30, mas sou hoje aqui o segundo vereador mais jovem dessa legislatura. E pelo que eu andei pesquisando também um dos mais jovens da história de Passo Fundo, né? Eu me orgulho muito disso, da trajetória do movimento comunitário que me trouxe até aqui, os presidentes de bairro, as lideranças das associações de moradores e, claro, né, toda a região ali da Vila Berthier, do grande bairro Alviverde e bairro Boqueirão, que confiaram em mim como uma liderança daquela região da cidade que é muito importante. É muito bom ver a juventude participando da política no legislativo, assim como no executivo. E nesses primeiros 5 meses você já aprovou algumas leis importantes. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, na realidade nós, até né, pelo meu envolvimento com os presidentes de bairro, eu tive um projeto de lei já aprovado aqui por essa casa, que é para instituir o Dia do Líder Comunitário no calendário oficial de eventos do município, né? Por mais que pareça um projeto talvez um tanto quanto simples, né? Mas a simbologia desse projeto, de valorizar ainda mais os líderes comunitários, de ter o dia deles reconhecido no calendário do município, e não só pela festividade do dia, mas sim para nessa data a gente poder fazer ações junto com o poder público, junto com as associações de bairro, para fomentar novos líderes, né? Para desenvolver novos líderes. Eu falei muito na minha campanha eleitoral e na minha trajetória aqui como coordenador das associações de bairro, né, que era o meu cargo até ano passado no executivo, que nós precisamos desenvolver novas lideranças nos bairros e potencializar que os jovens possam também entender como é o movimento comunitário, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, que todo mundo pode doar um pouco do seu tempo para ajudar a sua comunidade. Os líderes comunitários eles trabalham voluntariamente, não recebem nada para isso, mas é muito gratificante tu poder destinar um pouco do teu tempo para ajudar a tua comunidade, conversar com a população, ver o que aquele bairro precisa e nisso tu aprende muita coisa, né? O caminho de onde enviar seu pedido, sua demanda, como que a prefeitura recebe as demandas e atende, quais secretarias que trabalham. Então eu entrei lá com 18 anos na associação e depois me tornei presidente sem saber absolutamente nada disso, né? Era um universo totalmente novo para mim, sempre trabalhei na iniciativa privada desde cedo, meu pai teve empresa, depois fui trabalhar em empresas privadas, então eu destinei essa minha veia do voluntarismo muito também em virtude da minha família, né? Meu pai e minha mãe sempre foram voluntários na vida, mas eu entendo que eu posso contar essa minha história e também fomentar junto com o Dia do Líder Comunitário que nós aprovamos aqui na Câmara, o desenvolvimento de novas lideranças, principalmente jovens, nos bairros de Passo Fundo. Como você vê hoje a participação da juventude? Eles têm expectativa, esperança, ou eles estão mais encolhidos, digamos, enfim, inseguros talvez com aquilo que o futuro pode se apresentar para eles? Olha, Gisele, eu conheço jovens dos dois lados, digamos assim, né? Sou muito feliz de conhecer e tenho conhecido agora, nos meus primeiros meses de mandato, muitos jovens super interessados com o que acontece, por exemplo, aqui na Câmara de Vereadores.
com frequência eu recebo mensagens no Instagram, no WhatsApp, Olha, de jovens perguntando, o projeto de lei e tal, vocês votaram, por que vocês votaram dessa forma, o que está acontecendo na Câmara? Não vou mentir, não é um número muito expressivo, mas digamos lá que tenha 10 jovens aqui acompanhando, interessados no andamento da Câmara, já é algo significativo, porque a gente vê como a comunidade tem estado distante da política, né? E por uma descrença mesmo que os próprios políticos ao redor do Brasil causaram na população ao longo dos últimos anos. E ver, talvez, a juventude entendendo que pode ser participativa e pode mudar o futuro do país com a sua própria participação, me deixa muito feliz. Por outro lado, também a gente vê muitos jovens, até por influência familiar ou por influência dos amigos, que não têm interesse, assim, não digo não só na política, assim, mas em ações gerais, assim... Para a vida deles, exatamente. Para construir a vida deles. A sua própria trajetória, digamos, sempre falando na questão do voluntariado, da questão de destinar uma parte do seu tempo para ações que talvez não sejam rentáveis financeiramente. Mas eu acredito que tem um caminho a avançar nisso, né? Mas eu tenho ficado muito feliz, pelo menos nessa minha primeira participação aqui como vereador, de ver que sim, há muitos jovens interessados. Eu acho que o nosso papel aqui como jovem na política também é de incentivar e mostrar que eles podem destinar seu tempo, conhecer um pouco melhor a política pública e talvez mudar aí o futuro do nosso país com essas iniciativas. Claro, uma renovação, e vocês são exemplo, né? Você e o outro vereador que também que é o mais novo, que tem 26 anos, vocês são Sim. os exemplos aqui da juventude fazendo parte, né, do legislativo, do poder legislativo de uma cidade. Então é uma responsabilidade também grande para vocês, né, de ser esse exemplo e de ter boas ações a partir desse cargo que vocês ocupam. Com certeza. A responsabilidade de ser um vereador, né? Nós somos 21 vereadores numa cidade com quase 220 mil pessoas. Então, a responsabilidade de todo mundo aqui na casa, né? Todos os vereadores têm uma responsabilidade muito grande, né? De representar Passo Fundo, de discutir projetos de lei, discutir melhorias para a cidade. Mas nós, assim, eu digo que nos elegemos com essa bandeira de renovação, de mostrar que a juventude pode mudar um pouco o futuro, né? Mudar um pouco essa política que às vezes é mal falada e mal vista pelas pessoas no geral, né? E não digo aqui, eu sempre falo isso com tranquilidade, eu nunca estou desmerecendo quem já passou, porque eu acho que todo mundo que passou, não só pela Câmara de Passo Fundo, mas pela política, pela gestão pública, deixou sua contribuição, claro, né? Mas como tudo na vida também precisa renovar de tempos em tempos, acho que foi um compromisso que a gente assumiu na campanha eleitoral, de mostrar a importância de renovação, de novas ideias, novos debates, né? Nova maneira de fazer a política e a gestão pública. A responsabilidade é grande de saber que a gente influencia também muitos jovens e muitas pessoas que podem se tornar líderes lá nos seus bairros e daqui a pouco também estar aqui na Câmara de Vereadores. Você que transitou por tantos anos como líder comunitário, também em contato com líderes comunitários, quais são as principais demandas? As demandas dos bairros assim são inúmeras, né? Eu trabalhei anteriormente, então, aqui na coordenadoria das associações de bairro da prefeitura, que é um setor específico, né, do Executivo Municipal aqui de Passo Fundo para receber as demandas das associações de moradores. Então, graças ao nosso trabalho lá na Vila Berthier, né, que eu fui presidente, o prefeito Pedro, em 2022, me convidou para ser o coordenador de todas as associações de bairro. Foi minha primeira experiência na gestão pública, né? E eu pude aprender aí as dificuldades e as diferenças de cada comunidade, né? A necessidade digamos lá, dos moradores do bairro Integração são muito diferentes, por exemplo, das necessidades aqui do bairro Petrópolis, né? Citando só dois exemplos. Daqui a pouco lá a gente precisa estruturar melhor as ruas, né? Eu, no meu início do movimento comunitário, na Associação da Berthier, eu cito lá o bairro Integração, não tinha nem asfalto nas ruas, né? Então a demanda lá era isso, levar estrutura para aquela comunidade, asfaltar as ruas, ter uma iluminação melhor. E tá ficando bonito lá. Lá já mudou bastante, né? Assim como Passo Fundo, né? A questão de infraestrutura melhorou muito nos últimos anos, mas tu pega um bairro que daqui a pouco já tem uma estrutura melhor, aí as pessoas têm outras, talvez, necessidades, né? De melhorar um espaço público para criança, ou uma praça, ou, enfim, uma unidade de saúde mais robusta para atender aquela comunidade. Então, as características dos bairros
são muito diferentes, né? As escolas também, as escolas, creches. Né, É uma demanda crescente, que não se esgota, porque, enfim, a população as famílias estão sempre tendo filhos, né? Sim. E essas famílias precisam de mais espaço. Então, isso eu acredito que seja algo que é sempre, é perene. Exatamente. E eu sempre digo que essa minha experiência na coordenadoria das associações de bairro me fez ter uma visão do todo, assim, né? Ótimo. De saber as dificuldades, particularidades de cada bairro e qual o setor da prefeitura que é o responsável por cada demanda. Então, essa minha experiência foi fantástica para poder hoje estar aqui como vereador e também já ter esse entendimento, né, de como receber essas demandas e para quem encaminhar para poder solucionar o problema da nossa população. E aí você faz as indicações diretas ao executivo. Perfeitamente. Agora aqui na Câmara de Vereadores, né, a gente tem as atribuições do vereador, né, claro, de fiscalização, de propor projetos de lei, mas também de fazer indicações e pedidos de providência para o executivo. Então eu, como tenho esse viés mais comunitário, contato com os presidentes das associações de bairro, a gente recebe muita demanda do dia a dia. É um buraco na rua, é uma lâmpada que queimou, é uma boca de lobo que precisa de uma desobstrução, uma melhoria ali, o asfalto. Então a gente recebe essas demandas e encaminha via indicação, né, via pedido de providência para o executivo resolver, e a gente sempre tenta fazer o contato, não fazer apenas o protocolo, né? Tu faz o protocolo aqui na Câmara, conversa com o secretário responsável, apresenta a demanda e depois, claro, leva essa melhoria para a comunidade, sempre deixando o presidente do bairro a par da situação, ele nos demanda e eu acho que é importante que eles façam parte do processo também quando a melhoria é realizada lá dentro da sua comunidade. Uhum. Você também está fazendo parte de algumas frentes parlamentares, né? Como é que está a tua atuação nessas frentes e como você avalia a importância das discussões que são promovidas ali? Sim, exatamente. Aqui na Câmara, então, nós temos as frentes parlamentares, né, que para a população que talvez não saiba o que significa, né, é um grupo de vereadores que se unem, né, se reúnem para discutir um tema em específico. E nesse grupo também pode ter a participação de pessoas fora aqui da Câmara de Vereadores, sociedade civil, entidades em geral, né. E hoje nós temos 5 frentes parlamentares aqui na Câmara e eu sou o presidente da Frente Parlamentar do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas. Também foi um compromisso que eu assumi durante a campanha eleitoral de trabalhar a pauta da sustentabilidade, das mudanças climáticas e como elas impactam no desenvolvimento dos municípios, né? Há pouco mais de um ano nós tivemos toda essa tragédia tão perto aqui de nós e eu trabalhei junto com a Defesa Civil no ano passado na elaboração do plano de contingência do município de Passo Fundo. Que eles inclusive apresentaram que aqui apresentaram vocês, aqui né? na nossa frente parlamentar. Então eu assumi esse compromisso para a gente debater aqui na Câmara e não só ficar no debate, né, mas de receber ideias das entidades que trabalham há tantos anos na área ambiental, do que elas propõem para o desenvolvimento sustentável de Passo Fundo, qual que é a visão delas para o futuro de Passo Fundo, sempre casando com a sustentabilidade e que a gente possa transformar essas ideias em projetos, né, e ações práticas, né, na área da sustentabilidade. Eu cito aqui também rapidamente que na semana passada o município inaugurou a Escola Pública de Sustentabilidade. Ótimo, sim. Que vai trabalhar com as crianças, com a educação fundamental, com grupos, enfim, que queiram conhecer essa escola e ver a aplicabilidade prática de tudo isso que a gente debate, né, nas questões do meio ambiente. Agora o município tem uma escola pública para receber esses alunos e para plantar, eu digo, aquela sementinha de não só conscientizar, mas de mostrar a importância realmente da gente ter ações voltadas ao meio ambiente para pensar sempre nas futuras gerações. Já é possível você falar de algumas demandas que surgiram a partir das discussões com a frente e que vocês possam estar encaminhando com uma proposta de solução? Sim, inúmeras demandas, na verdade, na parte ambiental sempre surgem, né? Sim. Eu acho que Passo Fundo O que você destacaria? já tem feito um trabalho importante nisso, né? Está revisando agora o plano de resíduos, mas eu acho que a gente tem um caminho a evoluir, principalmente na reciclagem, né? Isso. Muitas pessoas ainda têm dúvida de colocar o lixo separado, depois vai para o mesmo lugar, então elas ficam, né, nessa dúvida. A gente tem que fazer uma campanha, uma abordagem melhor. E eu acho que o Passo Fundo pode evoluir nisso, na reciclagem. E pensar também numa usina de reciclagem do lixo orgânico. Orgânico. Porque é possível. Compostagem, né? A gente visitou recentemente uma central de compostagem na saída para Amaral, que faz um trabalho fantástico, sim, mas seu ainda José Belém. Seu José Belém, Sim. ainda em pequena escala. E a gente pretende que esses projetos também sejam desenvolvidos, né? Aumentados, né? Que Isso. a comunidade conheça melhor e possa intensificar esse trabalho nas suas residências. Aliado a isso, a gente tem voltado à questão do IPTU verde, né? O que é o IPTU verde? Que já foi aprovado aqui por essa casa e depois... Na época do Saul, se eu não me engano foi o Saul, o né, ex-vereador Saul fez o projeto de lei. Na época acabou sendo vetado pelo Executivo por alguma questão ali
dos valores, enfim, dos descontos que poderiam chegar ao IPTU, a gente está tentando trabalhar novamente essa questão do IPTU verde. Ajustar para que dessa vez possa ser sancionado. Para a pessoa poder lá na sua casa ter, por exemplo, uma placa solar, ou, enfim, o reaproveitamento da água da chuva, ou até uma compostagem daqui a pouco. E que horta também. Uma horta, né? Que isso possa reverter em benefícios tributários, que essa pessoa possa ter um desconto no seu IPTU por adotar essa prática sustentável. A gente pensa que assim vai incentivar, né, que as pessoas tenham práticas sustentáveis nas suas residências. Claro. E eu acho que é um projeto bem bacana que a nossa frente também já se comprometeu a debater e reestruturar para apresentar novamente ao Executivo. Muito bom. Questão das águas também, né? O Rio Passo Fundo, aqui é nascente do Rio Jacuí. Sim. Então, a frente também está discutindo isso ou é a frente do saneamento e da água da vereadora Regina? As duas frentes discutiram isso. Até a nossa primeira reunião da frente parlamentar foi justamente sobre isso, né? Apresentando o Passo Fundo como o berço das águas, né? Nós temos 4 nascentes aqui em Passo Fundo e a importância da preservação dessas nascentes, de não deixar daqui a pouco uma contaminação próxima ali com as lavouras, né? Que acontece muito, a criação de gado e afastar um pouco esse uso, digamos assim, humano das nascentes para elas poderem ser preservadas e a gente ter esse cuidado com a nossa água, né? Então a gente debateu isso já na nossa primeira reunião, mas a Frente Parlamentar da Água, que é também presidida aqui pela professora Regina, vem trabalhado mais especificamente as questões da água mesmo, da qualidade da água, do abastecimento da água, tratamento, do saneamento básico, né? Sim. E a gente tem tratado um pouco mais as outras questões de preservação ambiental que são importantíssimas para o desenvolvimento da cidade. Sim, muito bom, é bacana você estar envolvido nessa frente. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo, certo? E na sequência você vai conhecer um pouco mais sobre o vereador Felipe Manfroy, de onde ele vem, sobre seus pais, as origens, as raízes, que são importantes, né, para todos nós. Então, daqui a pouquinho a gente volta. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, hoje conversando com o vereador Felipe Manfroy. Manfroy, você teve uma atuação, né, como líder comunitário lá na Vila Berthier. O que você destaca como conquistas, daquilo que você se orgulha? Olha, lá eu tenho orgulho de toda a nossa trajetória, né, da nossa diretoria, que ajudava muito em toda a parte da organização de eventos, recebimento de demandas da comunidade. Eu tenho muita felicidade de ter sido presidente da Berthier. Não vou negar que quando eu vim morar em Passo Fundo em 2005 nem me passava isso pela cabeça, né? Eu vim morar em Passo Fundo com 10 anos de idade e a associação lá sempre foi muito atuante, né? A gente frequentava, assim, jogava futebol, participava dos eventos da associação, todas as ações lá, mas não imaginava um dia ser escolhido para ser o presidente do bairro. Mas tive essa missão, aceitei o desafio, né? E nós conseguimos muitas melhorias para a comunidade nesses anos que estivemos à frente do mandato de presidente do bairro. Eu sempre cito a diretoria aqui porque o presidente é uma pecinha, né, do grupo, né? Nossa diretoria sempre foi muito atuante, a comunidade sempre nos demandou bastante demandas assim que eram já esperadas há um tempo pela comunidade. Eu cito o asfaltamento ali da rua Coronel Pedro Lopes de Oliveira, que é a única saída da Berthier para a Avenida Brasil. Nós conseguimos essa melhoria também em parceria com o prefeito Pedro, através do programa Minha Rua com Asfalto, e conseguimos a iluminação do bairro em LED, né? Foi uma grande conquista também para Vila Berthier. E a principal obra, na verdade, era na rua Miguel Vargas. Tinha uma demanda lá de, no mínimo 40 anos de casas que toda chuva um pouco mais volumosa alagava, porque a tubulação era muito antiga, aquela região, quando o loteamento na época foi constituído, era uma região de banhado, então era uma região bem difícil ali do próprio escoamento da água, tem uma sanga bem significativa, né, grande que passa ali, e a gente conseguiu também, com muita luta da comunidade, né, os moradores da rua fizeram vários pedidos, vários protestos, vieram aqui à prefeitura, a gente sempre acompanhou essa demanda, né, como presidente do bairro, e o secretário Rubens e o prefeito Pedro, lá em 2022,
se comprometeram em fazer essa obra e ela saiu, né? Demorou um pouquinho, né? Teve vários empecilhos aí burocráticos nesse processo, mas nós, como associação do bairro, conseguimos conquistar essa obra para a comunidade e hoje as pessoas podem dormir tranquilas quando chove, que não alaga nenhuma casa na Berthier mais. E isso, eu digo assim, foi a obra mais significativa, porque a gente vê que melhorou a qualidade de vida daquelas pessoas que moram lá. Eu sou muito feliz por isso. E outras conquistas aí, a gente sabe que também as demandas sempre aparecem, e agora como vereador a responsabilidade é ainda maior de levar, não só para Berthier, né, mas para a cidade inteira. Mas eu acho que esse foi a nossa principal contribuição ali como presidente da associação e sempre também no intuito de unir a comunidade. A gente sempre fez muitos eventos, sempre a Associação da Berthier é reconhecida por ter várias ações do movimento comunitário lá. Então a gente recebe presidentes de vários bairros lá na Berthier, a comunidade participa muito dos nossos eventos. Eu acho que isso é a marca aí da nossa querida Vila Berthier. Que legal, muito legal mesmo, parabéns. E agora, para ampliar ainda mais, né, essa atenção, vocês estão implantando o programa de governo que é o Fala Bairro. Isso. Eu tive a felicidade agora no meu grande expediente, né, que foi meu primeiro grande expediente como vereador aí nas últimas semanas aqui na Câmara, de anunciar um projeto do nosso mandato, que é o projeto chamado Fala Bairro. Eu tive a felicidade também de ser um dos organizadores do projeto Bairro a Bairro da Prefeitura, né, que é um projeto que aproxima a Prefeitura das comunidades de Passo Fundo. E eu também me comprometi, ainda antes de me tornar vereador, caso eleito, né, de manter esse relacionamento próximo com as comunidades, com os presidentes das associações, com as lideranças estudantis. Lideranças, às vezes, tem bairro que não tem um presidente eleito, mas lá o líder da igreja é o líder do bairro. Então, tem particularidades de cada associação. E a ideia do projeto Fala Bairro é fazer essa combinação com o presidente do bairro, com a liderança lá, e dizer assim, ó, o projeto Fala Bairro está disponível, quer receber no teu bairro? Como é que a gente vai organizar? Seja na associação, seja talvez numa praça, ao ar livre, a gente leva um gazebo, alguma coisa assim, com o intuito de receber a comunidade, atender as pessoas, né? Tem um momento aí que a gente possa prestar contas do nosso mandato, falar o que a gente está fazendo aqui na Câmara de Vereadores, quais projetos a gente apresentou, o que está acontecendo aí na política de Passo Fundo, né? Na gestão pública, o que a Prefeitura está fazendo para os bairros e receber as demandas, né? Que seja um momento em que a comunidade possa lá levar o seu pedido da sua rua, a melhoria lá na sua comunidade. A gente vai receber essas demandas e, claro, depois encaminhar todos os setores responsáveis na Prefeitura e consequentemente dar o retorno para essas pessoas todas que solicitaram. Mas sempre, eu digo aqui, combinando com o presidente daquela comunidade, com a liderança, para fazer parte de todo esse processo. Porque às vezes o presidente recebe a demanda do morador, né? Eu, como presidente lá, recebia muitas demandas. Às vezes a pessoa me encontrava no mercado, o presidente do bairro, na minha rua abriu um buraco. Então todos os presidentes de bairro recebem essas demandas. E eu quero valorizar eles, né? Sim. Levar o nosso gabinete, nossa estrutura, combinando com ele, para que nesse momento também ele passa as demandas que ele já recebeu para nós, a comunidade lá tem esse momento aí de compartilhar também suas sugestões, elogios, até críticas daqui a pouco, e a gente tem esse relacionamento próximo com a população. E aí fica tudo devidamente registrado também, para vocês terem um controle dos avanços, aquilo que ainda falta. É muito bom. Essa organização aí vai trazer ótimos resultados e a população vai se sentir acolhida também, vai se sentir pertencendo com essa espécie de descentralização, né, do mandato de vocês. Muito bom. Agora, vamos falar um pouquinho de quem é Felipe Manfroy. Um pai marauense, pai gaúcho, mãe catarinense. De repente se encontram e nasce Felipe Manfroy. Eu nasci longe ainda daqui. Foi aonde, Felipe? A história da nossa família é até um pouco curiosa, né? Meu pai, ele é natural, na época pertencia a Passo Fundo, mas é do interior de Marau, né? Sim. Na comunidade Nossa Senhora do Carmo, né? Minha família toda mora ali em Marau, na Rota das Salamarias, né? Meus tios ainda moram ali, toda a família Manfroy, né? Isso, e trabalham aí na área rural, produzem vinho. Hoje tem a cantina Manfroy ali no interior também, um restaurante italiano. E a família da minha mãe na verdade, minha mãe nasceu numa cidade chamada Concórdia, em Santa Catarina, né? Mas a família toda da minha mãe mora em Chapecó. Então, o meu pai, na verdade, ele já teve várias funções assim na vida dele profissional. E aí ele conheceu a minha mãe numa época que ele estava trabalhando em Chapecó, né? Ele estava morando em Chapecó por motivos profissionais, acabou conhecendo minha mãe lá na década de 70, final da década de 70, se não me engano, né? E aí, curiosamente, apareceu uma oportunidade de emprego para ele no interior de São Paulo. Olha só. No início da década de 90. Então, quando eu nasci, meus pais estavam morando numa cidade chamada Bom Jesus dos Perdões, mas eu acabei nascendo ali em Nazaré Paulista, no interior de São Paulo.
mas eu também tenho pouquíssimas memórias, porque logo após de nascer a gente voltou a morar em Chapecó, e aí quando eu tinha 10 anos de idade a gente veio morar em Passo Fundo e estou aqui até hoje, né, morando na Berthier. Muito bom. E a família tem uma participação uma presença muito importante, marcante na tua vida, né? Me chamou a atenção a sua mãe estar acompanhando seu grande expediente na semana passada, né? Isso. Qual a importância que você dá para a família? A família é a base de tudo, né? Eu tenho convicção de que o que eu sou hoje eu aprendi muito em casa, né? Com os princípios da família, com os valores que eu aprendi com o pai, a mãe, a avó, né? Minha avó querida, só tenho uma avó, né? Dos 4, só tenho uma viva, né? Com 89 anos, mora em Chapecó também. Estava aqui na campanha eleitoral, bandeiraço, ia por tudo junto com a gente. Imagina, né? O orgulho dela. Isso, querida demais. E a família toda, as tias, tios, enfim, primos, né? Eu tenho 2 irmãs também por parte de pai. E os princípios que a gente tem de honestidade, de respeitar o próximo, de ouvir as pessoas, né? Acho que isso é o principal bagagem que eu levo da minha família e moldo muito minha trajetória com base na trajetória da minha família. Serviço voluntário Serviço também, voluntário, né? Minha mãe foi catequista ali na Berthier, o meu pai sempre se doou para as comunidades, principalmente do interior, por onde ele morou, né? Ele também foi vereador, não foi? Essa também é uma passagem curiosa, né? A gente não tem muito tempo aqui para comentar, eu acabo abreviando um pouco, mas o meu pai, na estada dele por Santa Catarina, ele foi vereador. Hoje o município chama-se Santiago do Sul, mas na época pertencia a Quilombo, Santa Catarina, né? Ele foi vereador numa época, há muitos anos atrás, há mais de 40 anos também, na época só tinham 2 partidos, né? Políticos, era uma disputa ferrenha, assim, né? Mas ele brinca comigo, na época dele os vereadores nem salário tinham, né? Era uma realidade bem diferente, né? Mas aprendi muito com ele a importância da política para melhorar a vida das pessoas, né? Minha mãe também bate muito nessa tecla, acho que a gente tem que estar nesse espaço, entendendo a nossa representatividade, mas que durante nossa estada na política, na gestão pública, a gente consiga ter ações que melhorem a vida das pessoas, a vida de alguém, né? Se a gente lá na frente notar que as nossas ações conseguiu melhorar, que seja uma pessoa já é o suficiente, mas claro que o suficiente não, já é gratificante. Isso. Mas quanto mais ações a gente tiver para melhorar a vida de quem mora em Passo Fundo, nas comunidades dos bairros principalmente, acho que esse é o nosso propósito aqui como vereador. Muito bacana, isso é inspirador, viu? Felipe, você já quis ser jornalista e já foi músico também, é isso? Não, músico foi Ou foi uma tentativa de ser músico? Uma tentativa mesmo, né? Isso também é o meu pai, né? Meu pai sempre dizia, eu sempre quis ter um filho músico ou jogador de futebol, sabe aqueles sonhos do pai, né? Mas eu sempre gostei de música, gosto de música, né? Mas a minha avó não ajudou nada. Mas tocava um violãozinho, toca ainda. Hoje o meu chefe de gabinete, o Guilherme, na época, ele é, né, músico, assim, por diversão, por hobby, mas ele tentou me ensinar. Aprendi, eu toquei violão na igreja, inclusive, né? Mas não fui profissionalmente, era só um hobby que hoje eu tô deixando um pouquinho de lado, né? Não dá tempo mais, né? Mas eu sempre gostei, mas não levo muito jeito pra música, não. Mas o fato de ter quase estudado jornalismo, sim, né? Quando eu estava saindo do ensino médio, eu estava praticamente definido a estudar jornalismo, mas também muito jovem, às vezes a gente fica muito indeciso do que fazer, pensei bem e acabei optando por fazer administração. Sou feliz na minha profissão, né? Porque além de ser vereador hoje, né? Eu sou sócio de uma empresa com o meu assessor aqui, o Ícaro, né? A gente tem uma corretora de seguros, né? Então, eu sempre digo, né? Na política a gente tem que estar de passagem, não como uma carreira, né? Então, eu sigo minha carreira profissional também numa empresa, né? Na corretora de seguros que eu sou sócio. Sou feliz na área da administração, mas sempre gostei do jornalismo e não descarto daqui a pouco, né? Também voltar a pensar em trabalhar na área, né? A vida é longa aí pela frente. Sim. Gosto muito, sou encantado pela área do jornalismo. Inclusive, parabéns pelo teu trabalho, que é muito bem feito aqui na Câmara. Muito obrigada. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Boas pessoas, assim como você, devem perpetuar na política. Você disse, não vou tornar a política uma profissão. Eu desejo que você torne, sim, certo? Que você siga, porque a política precisa de boas pessoas. Isso é pessoas, no mínimo, bem intencionadas, né? Quais são os seus próximos passos agora, aqui no Legislativo, ainda esse ano? Além do Fala Bairro, você já poderia destacar algo mais pra gente? Nós estamos trabalhando, né, nossa equipe de gabinete, em várias frentes, em vários projetos de lei, né? Tenho praticamente articulado um que está saindo do forno, digamos assim, que é um programa municipal que já existe, na verdade, que é o programa Olhar de Criança. A gente quer tornar esse programa uma lei, que seja
perpetuado aqui no município, que todas as gestões que venham para frente mantenham esse programa Olhar de Criança, que é o programa que vai lá na escola, na educação infantil, faz o diagnóstico dos problemas de visão das crianças e, diagnosticando algum problema, esse programa ainda oportuniza a criança a ganhar o óculos, né? Ótimo. Então, esse é um programa de governo da gestão do ex-prefeito Luciano, foi dado continuidade agora pelo prefeito Pedro, mas eu quero também que esse programa se torne uma lei, que ele possa receber emendas impositivas daqui a pouco dos vereadores, que a gente possa aumentar esse programa e realmente que ele se torne uma lei para as próximas gestões que vierem, independente de espectro político, né, que continuem com esse programa, que é muito importante, que às vezes a gente sabe que a criança lá do bairro não tem condição nem de fazer o exame, muito menos de comprar um óculos. Então esse programa é importantíssimo, né? E pode inclusive comprometer o rendimento dela escolar. Totalmente, causar outras doenças. Às vezes a criança, né, nem sabe que o fato de ela não estar enxergando direito é um problema. Exatamente. Ela acha que é assim, até alguém dizer para ela que não, que dá para enxergar aquilo melhor. Não tem nem noção que pode ser um problema visual. Assim como alguns problemas de audição também, a criança acha que é assim. E o que eu falo muito também no gabinete, né, esses primeiros meses de mandato também foi para conhecer um pouco a realidade aqui da Câmara de Vereadores, poder ouvir as pessoas bastante, assim, ouvir seus anseios, suas demandas, né, mas também, eu digo, a gente também não pode sair querendo fazer tudo no início do mandato, porque são 4 anos que a gente tem que trabalhar e eu acho que a gente tem que ter esse discernimento, né? E fazer as coisas também com calma, tranquilidade, sempre respeitando a vontade e os anseios da nossa comunidade. Até porque um projeto, depois de aprovado, ele ainda precisa ser sancionado e colocado em prática, né, pelo Poder Executivo. Então, realmente, você tem razão de ter essa prudência e paciência de fazer as coisas bem feitas e com bastante calma, com bom planejamento. Exatamente. Muito bom. Muito boa a nossa conversa, adorei, obrigada. E passa rápido, né? E passa rápido, muito bom. Parabéns mais uma vez, certo? E que você tenha um excelente mandato. E que venham outros mandatos pela frente. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui da TV Câmara, agradeço a cada um de vocês que está aqui nos assistindo, né? E a cada um que me oportunizou estar aqui hoje representando Passo Fundo na Câmara de Vereadores. E convido a conhecer um pouco mais do nosso mandato também nas nossas redes sociais, no Instagram, @manfroyfelipe, e possa conhecer um pouco das nossas ações e acompanhar o nosso dia a dia aqui na Câmara de Vereadores. Perfeito. E assim a gente se despede de você. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Nós esperamos que você tenha gostado.